Olá, queridos alunos, tudo bom? Vamos dar continuidade, então, ao nosso tema, aos nossos temas de estudo. Hoje a gente vai falar sobre o slide 5. E eu vou começar falando que o poder constituinte ele pode trazer conflitos de leis no tempo. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre conflitos de leis é que nós temos o ordenamento jurídico, que é o conjunto das leis brasileiras. Ele vai ser composto pela Constituição, por leis complementares, leis ordinárias, decretos, medidas provisórias, tudo, e ele tem que ser um todo harmônico, como se ele fosse uma colcha de retalhos, com vários pedaços diferentes entre si, mas todos compondo uma coisa só, que é a colcha. Então, o nosso ordenamento jurídico é assim. E esse ordenamento jurídico, ele não pode ter conflitos, ou seja, leis contraditórias. No passado, quando você não tinha o sistema da revogação, vocês devem ter visto isso em Introdução ao Direito, você fazia lei, fazia lei, fazia lei, e uma ia sobrepondo a outra, ia se juntando. E causava uma grande confusão naqueles que iam aplicar a lei. Afinal de contas, o que está valendo? É a lei antiga? É a lei nova? Qual é a lei? É a lei que diz que sim? É a lei que diz que não? Qual é a lei, afinal de contas? Então, essa inquietação que todos sentiam, a população, a quem ia aplicar a lei, isso era muito desconfortável. E aí se criou o sistema da revogação. No sistema da revogação, você vai ter a substituição de uma lei pela outra. Porque a revogação, ela vai levar à morte de uma lei por outra lei. E essa revogação, ela pode ser de várias formas. Total, onde você mata completamente uma lei. Ela pode ser parcial, quando você revoga parte de uma lei. Ela pode ser expressa, onde você escreve, né? Esta lei revoga o artigo 7º da Lei Complementar 25. Ou seja, está escrito na lei que ela revoga. Ou ela pode ser uma revogação tácita, onde ela escreve assim: revogam-se as disposições em contrário. E aí cabe àquele que está lendo a lei, né, o aplicador da lei, verificar se aquilo que ele está vendo, né, lendo, se é contrário a alguma outra lei. Se for contrário, revoga. E a ideia é que a lei mais nova revoga a lei mais velha. E assim você vai tendo um fenômeno de atualização do direito, né? Ele vai sendo atualizado, vai sendo modernizado e ele vai acompanhando a sociedade. Porque uma lei que foi feita em 1910, ela pode ter utilidade hoje em dia, mas pode ser que não. Quando, por exemplo, uma lei que regule duelos, ninguém mais faz duelos, duelos agora são proibidos por lei. Uma lei que regule o uso de carruagens, praticamente ninguém usa carruagens. Então, as leis que vão envelhecendo, elas vão sendo substituídas pelo fenômeno da revogação, onde uma lei mata a outra. Lembrando disso, você vai ter que pensar no seguinte aspecto: agora não é uma lei matando a outra, é uma Constituição substituindo outra Constituição. Você tem uma Constituição antiga e uma Constituição nova. O que vai valer? É lógico que vai ser a Constituição nova. A Constituição nova, ela trazendo novos dispositivos, novos regramentos, nova visão de mundo, nova ideologia política, ela vai precisar aí ser inserida no ordenamento e ver se ela é compatível com o ordenamento presente. Então, você vai ter o fenômeno chamado recepção, quando você vai pegar esta nova Constituição e vai unir ao resto do ordenamento. O ordenamento jurídico, que foi feito depois da Constituição, ele vai ter que vir para encaixar na nova Constituição certinho. Aquilo que encaixa, que está de acordo com as normas constitucionais novas, nós dizemos que foi recepcionado pela nova Constituição. Tudo aquilo que não for recepcionado significa dizer que não vai ter validade, não poderá ser usado, porque está em desacordo com a nova Constituição. Então, nós dizemos que não foi recepcionado pela nova Constituição, portanto, não tem valor jurídico. Porque agora, com uma nova Constituição, inauguramos
um novo ordenamento jurídico. É como se eu estivesse fazendo uma nova colcha, reaproveitando os retalhos da outra. Mas agora eu quero ver se vai encaixar. O que encaixar, recepcionou. O que não encaixar, é não recepcionado. Tudo bem até aí, pessoal? E aí, a recepção ou a não recepção é importante, porque a gente vai precisar, e claro que a Constituição, ela não vai ficar dizendo, eu recepcionei, ela não fala isso. É um estudo grande, às vezes demora uns anos para todo a gente conseguir ler todas as leis e verificar se foi recepcionado ou não. Isso é feito muito pela prática, né? Pelos juízes, pelos tribunais, é que vão emitindo pareceres, informações, súmulas, vão fazendo notas e vão informando se aquela lei foi revogada ou não, tá? Eu aproveitei também e trouxe para a gente relembrar o fenômeno da repristinação, que é exatamente o fenômeno pelo qual uma lei que antes foi revogada, morreu, deixou de existir, ela volta à vigência depois que a lei que a revogou foi revogada. Eu sei que é meio confuso falar assim, né? Vamos pensar então nos exemplos? Então vamos imaginar que existia a Lei 1. A Lei 1 foi revogada pela Lei 2 e ela então deixou de existir. Ficou valendo a Lei 2. Veio a Lei 3 e revogou a Lei 2. A pergunta é, volta a valer a Lei 1 apenas se a Lei 3 disser expressamente isso, que é o fenômeno da repristinação, que é fazer quase que ressuscitar uma lei morta, né? Porque eu mato a lei que a matou anteriormente e declaro expressamente na Lei 3 que a Lei 1 voltou. Deu para entender? Agora, em via de regra, nós não temos o efeito da repristinação. Ele precisa sempre vir expresso. E não é comum ele realmente acontecer. Mas vocês sabem como é que é coisa de concurso, de prova, eles adoram essas perguntas. E é bem possível que aconteça. E é importante que você relembre e conheça o efeito da repristinação, que eu acredito que você já deve ter visto em Introdução ao Direito. Bom, o nosso próximo tema é falarmos sobre o conceito da norma jurídica, né? A norma como um todo, a norma, né, são regras, são limites que a sociedade se autoimpõe para conviver. Então, eu preciso limitar o direito de uma pessoa para que eu possa permitir que outra pessoa tenha direitos. Todo direito absoluto e restrito, ele vai causar opressão, porque na hora, a gente vê isso, por exemplo, com as músicas, né? Na hora que teu vizinho está ouvindo música no último volume, ele tá te oprimindo. Ele tá tirando o teu direito de silêncio, pelo menos, né? E tá tirando o teu direito de fazer qualquer coisa, às vezes. E o teu vizinho, ele tá na liberdade, ele acha toda na liberdade, todo o meu direito de ouvir música. Mas nessa altura, tão alto assim. Então, a gente vai ter uma série de regras, inclusive existem várias leis, é crime de contravenção, é crime contra a lei de silêncio, não é possível fazer isso. Mas a gente sabe que no nosso país as pessoas não respeitam leis, muito menos leis de silêncio, a gente sabe disso. Mas nessa perspectiva, o que eu quero que você entenda é que as normas jurídicas, elas sempre vão trazer condutas, comportamentos socialmente desejados. Então, quando eu leio a lei, eu extraio dela qual o comportamento que a lei quer de mim. E, em regra geral, o que a lei quer de mim é respeito ao direito do outro e dever geral de cautela. Porque com isso, eu não vou, de alguma forma, interferir no direito do outro. Então, a gente vai encontrar normas religiosas, normas de etiqueta, normas de educação. Então, dizer bom dia, boa tarde, é uma norma, só que é uma norma social de etiqueta, de comportamento, né? A gente criou agora normas novas, que até são jurídicas, do uso da máscara em público, né? A gente sai de casa, deve estar usando a máscara para se proteger, mas as pessoas não têm consciência de se proteger, não têm um autocuidado, é incrível, tem que vir uma lei por fora, obrigando a pessoa naquele comportamento, senão ela não cuida de si mesma, que o Estado tem esse papel de cuidar do cidadão. Então a norma, ela vai sempre impor comportamentos pra gente.
Eu tinha uma aluna, acho que eu já contei para vocês, que ela ia para aula com a roupa da religião dela, que era um roupão grandão. E um belo dia ela parou de ir, eu perguntei o que aconteceu. Ah, fui expulsa da igreja. Eu falei, por quê? Porque eu estou usando melissa. Eu tenho várias melissas e o pastor mandou escolher a melissa ou a igreja. Porque a igreja que eu frequento não podemos ter nenhum sinal de vaidade externa. E ele falou para mim que melissa era vaidade. E eu escolhi a melissa. Então, nessa religião, a regra é vestir aquela roupa, não depilar, não fazer sobrancelha, não pintar o cabelo, não cortar o cabelo, enfim, uma série de regras, de normas, mas que são normas que são religiosas. O descumprimento vai sempre causar alguma coisa, alguma punição. No caso dela, ela foi expulsa da igreja. Ela podia ter sido chamada a atenção, ser suspensa. No trabalho, quando a gente chega atrasado, você pode receber um desconto. Então, em todos os lugares você vai encontrar normas. E ao descumprir essas normas, ou seja, fazer o que não se quer que faça, você poderá ser punido. No caso da norma jurídica, você vai encontrar um aspecto a mais, porque essa punição não é feita pela sociedade, pelo seu pai, sua mãe, pela igreja, ela é feita pelo Estado. E o Estado é o único autorizado a usar a força contra o seu cidadão mesmo. E por isso que ele tem até que ser limitado por aquele que a gente falou do constitucionalismo. Porque ele pode prender você, ele pode te tirar a liberdade. Ele pode tirar a posse dos seus bens. O Estado tem uma força e um poder muito grande. Por isso ele tem que ser regulado, regrado e olhado de perto, fiscalizado por nós. Caso contrário, a gente pode vir a perder os bens mais preciosos que nós temos, como vida, como liberdade, a nossa propriedade. Então é importante que isso aconteça. E aí eu trouxe um conceito aqui do Guilherme Pena. Não sei se vocês já viram o Guilherme, volta e meia tá dando entrevista no Globo News. Ele foi meu professor de Direito Constitucional. Quando ele era bem novinho, quando ele estava começando a carreira dele. E ele trouxe o seguinte conceito de norma constitucional. Significações extraídas do enunciado jurídico, caracterizada pela superioridade hierárquica, natureza da linguagem, conteúdo específico e caráter político, diferente das tipologias. Ou seja, a norma constitucional, ela além de ser uma norma que vai impor condutas e que vai estabelecer sanções pelo seu descumprimento, ela é ainda a maior lei de todas. Ela é a lei que vai dirigir a todos nós e vai determinar todo o resto do ordenamento. Ele vai moldar todo o resto do ordenamento. Porque as leis que não se encaixarem na norma constitucional, nós vamos entender que elas foram não recepcionadas, ou seja, não serão aplicadas mais. E então essas normas jurídicas, elas vão ter como característica, primeiro, a superioridade hierárquica, lembrando da pirâmide de Kelsen. Vocês também devem ter visto a pirâmide de Kelsen em Introdução ao Direito. Novamente, eu sempre gosto de lembrar isso, o direito, ele é um encadear de correntes. Uma coisa está ligada com a outra. São elos separados, autônomos, juntos, eles vão ter uma força absurda, mas eles são interdependentes, eles estão ligados. Então, a pirâmide de Kelsen mostra pra gente lá no topo, acho até que eu já mostrei para vocês também, lá no topo o quê? A Constituição. Depois da Constituição, você vai ter hierarquicamente a organização das leis. As leis complementares, leis ordinárias, decretos. Você vai ter todas as portarias, todas essas leis que estão organizadas hierarquicamente, mas todas têm que vir de acordo com o quê? Com o que está determinado na Constituição, tá? Ela vai ter também uma linguagem mais aberta. Uma característica da norma jurídica, que eu acho que é bem interessante, é que ela é aberta. O que significa dizer que ela é aberta? Porque ela se aplica a vários ramos do direito, né? Essa linguagem é uma linguagem que permite uma interpretação maior, em que eu consigo encaixar ali aspectos penais, aspectos civis. Por exemplo, o artigo 5º caput da Constituição. É um artigo muito importante, porque ele é o primeiro artigo que vai falar sobre direitos e garantias fundamentais. Ele vai dizer que todos nós somos iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer forma. Então, essa questão toda vai impactar o direito civil. Então, se eu, por exemplo, quiser criar uma associação contra, por exemplo, as mulheres. Fiz uma associação contra as mulheres. É uma associação que visa combater as mulheres.
Eu não posso criar isso, porque seria altamente discriminatório. Ou ainda dizer que as pessoas que moram no bairro X são pessoas inferiores, portanto, devem apenas trabalhar em cargos subalternos. Essas falas não são liberdade de expressão, é isso que as pessoas não entendem. Eu tenho a liberdade de falar, eu tenho a liberdade de fazer, mas se eu fizer, eu estou transgredindo a lei e vou me responsabilizar por isso. E aí eu vou para uma amplitude diferente. Eu vou sair do constitucional, do civil e vou para o penal. E aí eu vou, de repente, praticar uma injúria racial, uma injúria discriminatória e vou ser processado por isso. Então, a gente vai ter, às vezes, um único fato, uma única situação, vários ramos do direito sendo atingidos aí. Eu tive um caso de uma aluna que ela estava no ônibus indo para a faculdade e apareceu a ex-namorada do namorado dela. Então, tu viu? A ex-namorada, barraqueira, maluca. Quando viu essa minha aluna, chegou no ônibus e começou a gritar. Chamou ela de galinha, de vagabunda, de tudo que você pode imaginar. Falou horrores, horrores, horrores. O ônibus inteiro assistindo. Aí ela falou assim na hora, professora, eu só lembrei da senhora. Eu baixei minha cabeça e falei pra minha amiga assim, filma tudo. Aí a amiga dela filmou. Elas passaram perto da delegacia, ali perto do Carrefour 35. Aí ela gritou pro motorista assim, para, motorista, que aconteceu um crime aqui dentro. O motorista levou um susto, todo mundo levou um susto. Ninguém entendeu exatamente o que estava acontecendo. Ela desceu. Todo mundo esperando que aconteceu. Ela foi assaltada? O que aconteceu? O que aconteceu? Ela levou todo mundo de testemunha de crime de injúria, calúnia, difamação. Pegou os 3. Aí ela botou um processo criminal contra ela. Começou ali no registro de ocorrência na delegacia. Um monte de testemunha, vídeo, tudo. E entrou com processo civil contra ela, pedindo indenização por dano moral. Tinha um monte de colega de escola, um monte de gente indo pra faculdade, um monte de gente que ela conhecia, viu toda aquela situação e tal. Entrou com processo. Na época, já tem uns anos, ela ganhou R$3.800. E essa mulher foi proibida a chegar próximo a ela, falar o nome dela, não é só pra gente famosa não, também serve para pessoas comuns. Olha quantos aspectos um único fato atingiu. Além de ter atingido, né, a honra, a dignidade, que é um direito humano e que é um direito fundamental, que é um aspecto constitucional. Então a Constituição, ela vai irradiar para todos os ramos do direito, né? E você vai ver, às vezes, a concretização disso acontecer nas normas infraconstitucionais, que vão, de alguma forma, estar protegendo e dando efetividade à norma constitucional. E aí você vai ver aquilo acontecendo, tá? Outra coisa, ela vai ter como característica também um conteúdo específico, né? Porque exatamente você vai ter temas orientadores da norma constitucional, organização do Estado, governo, poderes, direitos e garantias fundamentais, você vai ter toda essa organização. É muito importante que a gente se dê ao trabalho. É claro que a gente junto vai começando a ler a Constituição, você vai ler a Constituição, vai ver com os professores todos, mas é importante que nós também conheçamos. Às vezes você talvez nem grave, mas é importante você ter esse conhecimento, esse primeiro contato. Por quê? Você vai ver ali na Constituição que muito do que se faz, muito do que se discute na política, na vida, está escrito na Constituição que deve ser feito. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo, até se vocês quiserem assistir, eu posso botar o link aqui, que é o que o ministro faz. Que havia um bafafá na sociedade, afinal de contas, o que o ministro faz, e eu fiz um vídeo explicando o que o ministro faz. Que basicamente, se não me engano, é o artigo 84 da Constituição Federal. Está escrito ali o que um ministro faz. Não precisa eu dizer, você dizer, inventar, não, a Constituição já falou. E ela vai dirigir. Então, o conteúdo da Constituição é exatamente esses preceitos orientadores que vão existir só na Constituição e que vão dizer que passos vamos tomar, o que cada um faz, qual é a função de cada um. E no final ela tem um caráter político, né? Claro, porque essa Constituição, ela
ela veio do poder legítimo do povo, que transferiu aos seus representantes esse poder para que eles pudessem estabelecer a criação desse Estado, da sua filosofia, da sua missão, da sua ideologia, dos seus fundamentos, através do voto. Então a gente votou nesses representantes para fazerem essa Constituição e que pudesse essa Constituição moldar o nosso povo, o nosso país e dirigir, né, a nossa vida. Uma classificação que eu percebi que eu não coloquei na aula passada, e eu estava lendo, eu estava pensando, e eu resolvi colocar. Porque isso cai bastante em concurso público. Eles, às vezes, não caem perguntando o que é. Eles vão falando no meio da fala assim, porque a norma cogente, porque a norma dispositiva, blá, 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 entendeu? E passa. E se você não entende o que é uma norma cogente, você não entende a questão inteira. Então, não é que eles vão exatamente perguntar o que é uma norma cogente. Eles simplesmente falam, porque é norma cogente. E se você não sabe, você se dá mal. Então, eu trouxe para vocês essa classificação das normas constitucionais em normas cogentes e normas dispositivas. A norma cogente, ela vai ter um caráter absoluto, né, de imposição e imperatividade. A primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: toda norma, ela contém um certo grau de impositividade, de imperatividade. Por quê? Toda norma ela carrega um comando, uma ordem, algo que eu sou obrigado a fazer ou deixar de fazer. Ela vai moldar o meu comportamento. Ela obriga eu a parar o meu carro no sinal vermelho. Ela me obriga a pagar impostos, coisas que eu não quero fazer, né? Mas ela vai me impor esses limites ao meu comportamento, ao meu querer. Então, todas as normas, elas vão ter, em certo grau, uma imposição, sempre. Sempre. Mas algumas normas, elas vão ter uma força maior de imperatividade, de ordem, né? De estabelecer um comportamento. E outras que vão ser mais dispositivas, que vão trazer regras que vão ser mais sobre como exercer um direito, como vai ser estabelecida uma regra, quando fazer uma coisa, como fazer. Ela muito mais é uma regra que traz explicações de como deve ser feito tal processo, como tal ação. E aí ela não é uma imposição, uma ordem. Ela muito mais dispõe o que deve ser feito. Não é que ela não traga uma imposição, ela traz, mas é mais contido, tá? Por isso nós dizemos que ela é uma norma impositiva. Queria ler para vocês esse trechinho aqui, se não me engano, é do Rodrigo Padilha, que ele vai dizer: percebe-se que a norma dispositiva goza de imperatividade apenas em grau menor que a norma cogente. Esta incide sempre, independentemente da vontade das partes, ao passo que a norma dispositiva pode ter sua incidência afastada pela vontade individual. Contudo, se não houver tal manifestação de vontade, regrando a relação jurídica em termos diferentes de estipulado na norma dispositiva, ela incide integralmente. Esta é precisamente a sua imperatividade. Então, toda norma vai ser imperativa quando elas trouxer uma faculdade, uma possibilidade de escolha. E no caso das normas cogentes, elas são sempre ordens, onde eu não posso escapar do seu cumprimento, eu sou obrigada a fazer. Ela é compulsória, como, por exemplo, o pagamento de impostos. Eu não posso afastá-los de mim. Beleza, pessoal? Já, por exemplo, o direito de greve, eu exercito se eu quiser. Ninguém me obriga a fazer greve. Tudo bem? Bom, outras classificações também que são muito comuns de cair em concurso é exatamente as normas constitucionais divididas em normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais. Eu lembro que a gente já falou sobre isso, trouxe aqui mais um slide explicativo, eu espero que vocês possam aproveitar essa explicação. A gente já falou sobre isso, que a materialmente constitucional é aquela que tem assuntos
que são originalmente constitucionais, e as normas formalmente constitucionais é aquelas que simplesmente estão dentro da Constituição, embora não precisariam estar, porque não tratam especificamente de assuntos constitucionais. Cuidado que isso cai bastante em concurso, tá, pessoal? Isso cai bastante em prova. Deixa eu voltar aqui. Bom, quanto à eficácia, quanto à vinculação do legislador, nos Estados Unidos e na Itália, há uma doutrina que vai falar sobre normas constitucionais preceptivas ou mandatórias. Essas são normas essenciais que obrigam ao cumprimento vinculando o legislador infraconstitucional. As normas constitucionais diretivas ou diretórias não geram inconstitucionalidade ou norma infraconstitucional, pois o legislador pode dispor de forma diferente. Então, na verdade, a gente não tem aqui no Brasil a questão da possibilidade de fazer normas diferentes da Constituição, porque a nossa Constituição ela vai regrar todo o ordenamento e nós sempre teremos apenas o quê? Normas mandatórias, porque são as normas que vão, de alguma forma, determinar o que está escrito na Constituição. Então, não teremos o outro tipo de Constituição. Nos Estados Unidos seria possível, aqui no Brasil, não. Quanto à sua aplicabilidade, a gente viu, então, algumas questões sobre normas contidas, eficácia plena, limitada, e nesse ponto aqui, a gente vai analisar quanto à eficácia e aplicabilidade, lembrando que a eficácia é a lei estar produzindo seus efeitos. É a lei estar, naquele momento, conseguindo produzir efeitos. Se a lei estiver produzindo seus efeitos, nós dizemos sim, alcançou eficácia, está organizando, está comandando os comportamentos dos cidadãos. Se não, a gente diz que a lei não alcançou eficácia. Mas quando ela é criada, ela poderá ter eficácia ou aplicação de alguma forma limitada, contida, como a gente já viu nas aulas anteriores. Bom, outro aspecto muito importante para a gente poder estudar a Constituição é o entendimento dos princípios constitucionais, né? Os princípios constitucionais, eles são vistos hoje como grandes orientadores para o legislador, para o aplicador, para aquele que vai estudar. Então, a norma constitucional, ela não vai apenas dirigir o olhar daquele que lê, daquele que estuda, daquele que aplica, mas também daquele que faz a lei, como eu falei anteriormente. Nós temos um sistema jurídico em que a nossa Constituição é a nossa lei maior, é a lei que vai ordenar todo o nosso restante ordenamento jurídico. E a gente precisa que tudo esteja caminhando no mesmo sentido, tá? Então a gente vai ver aqui alguns princípios da nossa Constituição que vão ser importantes para a gente depois, quando começar a ler a Constituição, entender o que o Constituinte, o que a Constituição está falando para a gente. Bom, primeiro, os princípios constitucionais, eu trouxe aqui para vocês o princípio democrático, republicano e federativo. Esses são princípios fundamentais. Você vai encontrá-los no artigo 1º da Constituição. Bom, o princípio democrático vai estabelecer que nós vivemos numa república democrática semidireta. Por quê? Porque na República, ela foi estabelecida, proclamada, após a democracia. E ela foi criada nos Estados Unidos, na verdade, criada como a gente conhece hoje, importante dizer. Porque a República já existia, a ideia já existia antes. A República é um governo de homens livres e iguais. Na monarquia não é assim. A monarquia, você vai ter uma hierarquia de pessoas. O rei, a nobreza, o clero, a burguesia e o pobre. É quase uma pirâmide. Na república, povo. Todo mundo igual. Quando a república é estabelecida, e no caso a nossa república é uma república democrática, porque ela conta com a participação popular, nós temos então uma necessidade de compreensão, que às vezes a gente não entende. A palavra república vem do latim, que significa res publica,
coisa de todos. Então a república é um sistema onde tudo é de todos. Antes era do monarca, agora é nosso. Eu não aguento mais pessoas falarem assim, isso aí é do Estado, isso é nosso, isso não é do Estado, não é outra pessoa, não, o Estado somos nós somos a República Federativa do Brasil. Então tudo que tem aqui do Brasil é nosso. E isso a gente precisa começar a entender. E nessa República Federativa Democrática é porque ela estabeleceu um governo do povo, para o povo, pelo povo. Então nós temos uma democracia semidireta porque nós contamos com a representação nos poderes executivo e legislativo, porque nós votamos em representantes que vão lutar pelos nossos interesses. Pelo menos, gente, na teoria era assim. No sistema representativo, além do sistema representativo, nós temos formas diretas de participação popular. São 3. Referendo, plebiscito e ação popular. Referendo é uma consulta popular em que você vai estabelecer, você é perguntado se você concorda ou não concorda com alguma coisa. Como foi feito, por exemplo, sobre o uso de arma de fogo, foi feito plebiscito sobre se a gente deveria ser monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. Então é uma consulta popular, antes de se fazer a lei. O referendo é uma consulta popular depois que eu fiz a lei. Então, às vezes a gente faz a lei dá mó chabu, mó confusão. Aí você pergunta ao povo, gente, a gente mantém a lei ou não mantém? Faz ou não faz? Esse é o referendo, que é uma consulta posterior à criação da lei. E a ação popular, que é uma ação para se criar leis. Então você tem algumas leis de iniciativa popular, como por exemplo, a lei de crimes hediondos, é uma lei de iniciativa popular, eu assinei essa lei para a criação dela. Não sei se vocês pegaram essa época, lá na Cinelândia, no centro do Rio, antigamente, ficava um monte de gente ali pegando assinatura numas cadeiras de escola, sabe? E na época tinha acabado de acontecer o crime contra Daniela Pérez, e a Glória Pérez descobriu que os criminosos não ficariam presos todo o tempo. E como eles eram primários de bons antecedentes, eles ficariam presos muito pouco tempo. Ela ficou revoltada com isso. E então ela fez essa ação de iniciativa popular exatamente para que ela pudesse mudar a lei. E ela mudou, só que a lei só se aplica para o futuro, não pode ser aplicada para ela. Ela depois levou um choque, não tinha entendido isso, mas a lei está aí até hoje. Outra lei também que foi de iniciativa popular é a lei de mãos limpas, né? Isso, a lei de mãos limpas, que vai determinar alguns requisitos com relação à ficha criminal de candidatos a cargos públicos. Bom, então essas são 3 formas de participação direta do povo, tá? Vocês também devem ter visto esse assunto em Teoria Geral do Estado. No princípio republicano, você vai ver que nós, então, escolhemos como forma de governo a temporariedade do mandato, porque na República nós temos uma sucessão de pessoas, já tivemos vários presidentes, isso é muito bom. No sistema republicano, você vai ter a eleição e esse cargo é sempre temporário, ele precisa dessa oxigenação e principalmente também do quê? Da responsabilização do chefe de Estado e do chefe de governo sobre os seus atos. Nós também temos o sistema federativo, né, o princípio federativo, em que estabelece que nós somos uma federação. O que é uma federação? Nós temos um governo central, né, onde ele vai ligar e dividir poder com os seus entes federativos, que vão gozar de autonomia para se autogovernar, se autogerir. Essa liberdade, essa autonomia não é absoluta, ela de alguma forma tem uns limites que estão estabelecidos na Constituição. Existem o que os estados, os municípios e a União pode fazer, isso também está estabelecido na nossa Constituição Federal, com relação a leis, a atos, ao que cada um é o papel de cada um, tá? Essas competências estão separadas e organizadas na Constituição Federal. Bom, trouxe aqui alguns outros princípios que são gerais, que não se aplicam apenas às questões constitucionais, mas se aplicam a todos os ramos do direito. Eles estão na Constituição e estão em todos o resto do direito, como um farol a iluminar todo o ordenamento jurídico. Então vamos lá. Princípio da legalidade. Então ele vai proibir, né, que você venha a ser obrigado a fazer qualquer coisa sem que a lei te determine que você faça. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. A lei é o nosso carro condutor. E vocês vão pensando que é bobagem, mas eu uso isso direto na minha vida. Muitas vezes a pessoa tem que fazer... Onde está escrito isso na lei?
Em que lei está escrito isso? Muitas vezes eu vejo muitas pessoas escrevendo besteira, fake news na internet. E eu vou lá e pergunto, mas qual foi a lei que diz isso? Você tem o número dessa lei? Porque se não foi feito por lei, eu não sou obrigada. Se é você que acha. Então, a lei é que é o meu comando, é a nossa organização. Então, você vai ter uma série de aspectos ligados ao direito penal, ao direito civil, ao direito administrativo. Então, sem previsão na lei, nada acontece. E muitas vezes, se aquele fato for uma lacuna, eu tenho que usar as fontes secundárias, ou vou ter que ir para o judiciário reconhecer meu direito. O que eu não posso simplesmente é achar que as pessoas podem se autodeterminar. Não, a lei determinou para a gente e estabeleceu esses limites para nós. Bom, o princípio da igualdade vai estabelecer que todos nós somos iguais perante a lei. Mas a Constituição não é cega, não é burra. A venda que tapa a justiça, ela não é absoluta, que impeça perceber as diferenças que existem entre as pessoas. Então, para poder existir igualdade em muitos aspectos, eu tenho que reconhecer as diferenças. Então, por isso você vai encontrar, por exemplo, leis que vão dar direitos diferentes às mulheres do que aos homens. Vai dar direito aos idosos que não dá aos jovens. E isso não é um privilégio. Isso é uma busca por igualdade, que é tratar iguais de forma igual e diferentes de forma diferente. Porque se eu tratar um idoso igual eu trato um jovem, isso é absolutamente injusto e desigual, porque eles não estão em igualdade. A vida hoje desigualou. E eu preciso, então, reconhecer as diferenças para poder tratá-los diferente e assim estabelecer igualdade. Beleza, pessoal? Bom, e aí vai ter as diferenças entre igualdade material e igualdade formal. Outro ponto para você botar aí, ó. Marca aí! Importante, cai bastante em prova. A igualdade formal vê todo mundo igual. A igualdade material prevê tratamento diferente. Na igualdade formal, você vai dizer o seguinte, artigo 121, matar alguém. Não interessa se é homem, se é mulher, se é mulher, não interessa, matou alguém? 121. Mas a lei do feminicídio estabeleceu uma igualdade material entre as mulheres. Então, quando uma mulher é morta naquelas condições descritas pela lei de feminicídio, ela vai ter uma pena diferente. Por quê? Porque ela foi morta por ser mulher. E não foi morta por qualquer outro motivo, num assalto, numa briga. Que aí qualquer um poderia ser, tá? E o outro princípio é o princípio do devido processo legal. Esse é um princípio que vocês vão ouvir muito, muito, muito na faculdade, principalmente quando vocês começarem a estudar processo, né? Então, assim, todo mundo merece e tem direito a um processo, tem direito à defesa, tem direito a conhecer e saber quais são todos os passos processuais, tudo que vai acontecer, e ser julgado por um juiz imparcial, isento, e com isso eu tenho direito, né, de me defender, de apresentar provas, de ser ouvido, para que se possa, então, fazer justiça. E isso, gente, em qualquer aspecto, pode ser no civil, no penal, administrativo, todos eles têm que seguir o devido processo legal previsto em lei, e que ele é geral, não é feito para fulaninho, ciclaninho, não, ele é para todos, igual. Princípio do acesso ao poder judiciário, ele é exatamente o artigo em que a gente vai sempre poder levar as nossas demandas ao juiz, e aí isso vai desembocar em várias coisas, e até mesmo, por exemplo, a justiça gratuita, que vai permitir que você peça gratuidade de justiça, não pagar custas, não pagar advogado, para que você possa levar o seu caso, por mais simples que você seja, por mais pobre que você seja, levar o seu caso porque você merece, porque você é cidadão, porque você tem que ser tratado com dignidade, e isso importa também acesso à justiça. A própria Defensoria Pública, ela foi criada exatamente
para atender esse aspecto, né? De dar a todos direito e acesso a um advogado. E a gente chama aqueles que não têm como pagar um advogado de hipossuficiente. Você aprendeu uma palavra nova, legal, que diz que é palavra bonita para pobre, né? E às vezes fala pobre, porque isso é um pobre. Não, é hipossuficiente. Lindo, né? Você fala hipossuficiente. Vou deixar a hermenêutica constitucional para um próximo vídeo, tá? A gente se fala, então, no próximo e tira as dúvidas que tiver. Anotem aqui, escrevam aqui, tá? Ou no Google Sala de Aula, ou aqui, qualquer dúvida, por favor, perguntem, perguntem, perguntem. E o mais rápido possível eu vou tentar responder a vocês. Se eu não responder por escrito, eu respondo no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Ver se eu consigo fazer mais algum vídeo até o final de semana pra gente dar uma adiantada na matéria, tá? Um grande beijo pra vocês, fiquem em casa, estudem, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!